porque sua mente não sabe a diferença entre realidade e ilusão. Então, você pode simplesmente usar alguns truques para trabalhar com ela. Você acha que você é a mente, mas a mente não é Deus. Já falei, a mente não é Deus. Chega mais, pode entrar. O café tá passado e eu prometo que vai ter até bolo. Mas só se você prometer pra mim que vai respirar bem fundo, para que essa mensagem chegue pra você da melhor maneira possível. Vamos lá? Oi, eu sou a Gabi e esse é o Canto da Bruxa. É tão bom estar aqui compartilhando com vocês esses pensamentos, essas questões, falando um pouquinho sobre tarô, não se preocupando em ser intensa demais, sentir demais, falar demais, é só simplesmente permitindo ser. Eu quero te convidar a desacelerar. Eu não quero que você chegue aqui com a ideia de que você precisa entender tudo, concordar com tudo ou realmente colocar em prática tudo. Não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui é compartilhar processos da minha jornada para que, de certa forma, eu possa minimamente inspirar vocês a fazer o mesmo por aí. Olhar para questões, caminhos, parábolas e conseguir integrar tudo isso dentro de si. Como sempre, eu peço licença à sua equipe energética e peço que a minha consiga traduzir a mensagem da maneira que você precisa, para que você possa conseguir internalizar isso de uma maneira saudável e bem bonita, com bastante magia e acolhimento. Eu acho que um mal da nossa geração, tirando a ansiedade, é essa, ansiedade que já vem junto com esse pacote dessa aceleração, dessa necessidade de querer produzir tudo e fazer tudo, dar conta de tudo e ser todas as mil facetas, e aí a sua mente, ela não para. Só que a mente que não para, ela drena a sua energia. Porque nós não fomos feitos para ficar o tempo inteiro com pensamentos. Não é essa ideia. Nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos as emoções que estão atreladas a ele. Mas, por algum motivo, nós nos tornamos pensantes demais. Depois que o fogo surgiu, que foi possível a roda, a gente teve esse momento de conversa. Mas boa parte do momento era sobrevivendo, vivendo, colhendo, plantando, existindo como seres humanos, existindo como consciência, como corpo, em contato com a natureza, em respeito com os seres, em coletividade, mas muitas vezes em silêncio por conta de predadores e tudo mais. Isso lá, antes de tudo. E aí com o fogo veio a roda, e a roda veio momentos de conversa, veio momentos pensantes, de ideias, de compartilhamento, de formas, de se auxiliar e poder expandir isso como comunidade. O que foi lindo e maravilhoso. O problema é que hoje em dia a gente não sabe fazer outra coisa, a não sei pensar. E por isso que a gente sempre tá exausto, parece que a gente faz nossas proteções, tá tudo em dia, tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso, mas a gente sempre tá drenado, a gente sempre tá exausto, a gente sempre tá cansado. Possivelmente é esse excesso de pensamento, porque esse pensamento tá gerando emoção e emoção gasta energia, não tem como fugir. Então, é por isso que a gente precisa levar isso em consideração, como a nossa mente, ela se tornou número 1, prioridade, a maior consciência, sendo que nossa mente é 10% daqui. Então, assim, não faz sentido a gente estar o tempo todo com esses pensamentos, o tempo todo ativando determinadas ações, e aí a gente está dentro de uma emoção, de uma faixa de emoção, e aí quando vem uma situação, um gatilho, como a gente já está vibrando numa emoção ali por conta daquele pensamento repetitivo, a gente não consegue analisar aquela situação. A gente é tomado pela emoção, por isso que muitas vezes as pessoas explodem e elas nem entendem às vezes porque elas explodiram. É porque elas já estão ali já estão sendo drenadas por todo aquele caos de pensamento, emoção e drenação energética. Então a gente precisa analisar isso com carinho, porque o que acontece é que pensamento constante vai estar drenando constantemente você, e eu acho que não é isso que você quer. Você quer ter disposição, você quer se sentir bem, você quer fazer as suas coisas, e para isso você precisa entender como é que funciona aqui, para minimamente conseguir analisar tudo isso, para começar a observar. Olha, tô exausta hoje, mas eu não fiz nada, mas minha cabeça não parou. Talvez aquela tal de Gabriela não esteja tão maluca assim. Talvez faça sentido isso daqui.
entende? Então você precisa minimamente conseguir se colocar no papel de observar. Mas às vezes a mente ela é tão traiçoeira que a gente tá pensando o tempo todo, a gente nem percebe que tá pensando. No nosso dia a dia, no nosso interior, tá tudo bem, a gente tá vivendo a vida ali normal, mas na verdade a gente tá sendo drenado por 1 milhão de pensamentos a todo tempo. Osho dizia, a mente é um belo servo, mas um mestre perigoso. Sabe, grandes pensadores, grandes consciências, grandes energias que pisaram nessa terra entendem como a mente pode ser traiçoeira. E é isso que você precisa entender também. Bom, por isso eu preciso que você entenda alguns fatores. Quando a gente trata da nossa mente, dos pensamentos, você precisa entender que você não é os seus pensamentos, tá? Então, às vezes, o que tá rodando aí na sua mente, né, como um disco arranhado, que faz com que você pareça uma pessoa complexa, cheia de problemas, uma pessoa até ruim, dependendo de determinados pensamentos que estão aí na sua mente. Às vezes são só ecos de algo que você aprendeu no passado e só tá repetindo por cópia, né? Quando a gente é criança, a gente tem a nossa mente muito, muito aberta a sugestões. Então, toda sugestão que foi colocada ali, a gente tomou como verdade. Quando adultos, a gente consegue olhar para essas situações e ver o que nos cabe e o que não nos cabe. Mas, às vezes, a gente não tá nesse ponto de observação, porque a gente tá dominado ali dentro daquela bola de pensamentos, como eu te falei, sendo drenado o tempo todo. Então, o primeiro passo é você conseguir se tornar essa consciência observadora, que é o que somos. Nós somos a consciência observadora, nós somos o observador, nós não somos os pensamentos, tá? Nós não somos as emoções, nós não somos nem mesmo nosso corpo físico, nós somos a consciência observadora. O nosso corpo pede, nossa mente fala, as nossas emoções falam, então tudo isso são mapas para a gente, mas nós não somos nada disso, nós somos a consciência observadora. Nós somos todo esse eu que existe, né? Toda essa essência, essa versão sua que não duvida, que só confia e que é repleta de amor e luz, essa é a versão observadora. Eu acho que é a melhor forma que eu posso colocar assim. Porque ela não vem de um lugar de julgamento, ela vem de um lugar de compaixão. Então, mesmo que um pensamento ruim passe pela sua cabeça, essa versão, essa persona, né, essa consciência observadora, ela ainda vai ser capaz de ser gentil. Essa é a consciência observadora, essa é você. Eu sei que parece um pouco complexo. Ai, Gabi, mas eu não tenho essa voz ainda na minha cabeça. Tem. O problema é que às vezes ela pode estar bem adormecida. Bem adormecida. E você não tá conseguindo escutá-la, tá? Mas tem. Ela tá aí, ela existia desde criança. Existiam momentos onde ela estava aí de acordo com situações. Você foi aprisionando ela, porque amar demais causa dor. Então você vai aprisionando ela, deixando ela dentro de uma caixinha onde você não consegue escutar ela. Mas aí você pode começar a fazer uma reconexão com ela para poder se tornar essa consciência observadora e parar de deixar os seus pensamentos governarem a sua vida sem você nem perceber. Byron dizia que um pensamento ele é inofensivo, a não ser que você acredite nele. E é por isso que esses pensamentos, você tem que ter essa separação. Você tem que vir como consciência. Porque o problema é que você não sabe que você é algo além dos seus pensamentos. Você acha que você é a sua mente. Então você não entende como isso é um problema. Porque você não consegue se desvincular da mente. Você acha que você é a mente, mas a mente não é Deus. Já falei, mente não é Deus. Então, por favor, entendam, né? Isso que o pensamento ele não é uma verdade absoluta e também, além de ser pensamentos moldados aí dentro do seu inconsciente por algo que você acredita, existem o campo coletivo, tá? O inconsciente do coletivo. Então, às vezes, você nem acha que é uma merda trabalhar na segunda-feira, mas todo mundo acha. Então, passa pela sua cabeça que merda trabalhar segunda-feira. Por quê? Porque são pensamentos coletivos e a gente como tribo quer pertencer e a gente acaba. Mas isso fica para outro momento. Não é hora de falar disso, senão a gente vai ficar aqui mais 5 horas falando só sobre esse assunto. Vamos focar aqui. Para finalizar, né, essa parte da mente, eu quero te dizer que quando alguma coisa negativa vier, quando alguma coisa feia vier, algo que te cause um certo... Por que eu tô pensando isso? Eu preciso que às vezes você entenda que às vezes é uma última oportunidade dessa voz existir dentro de você. E ela tá ali ecoando. O que eu preciso que vocês treinem fazer é negar quando ela vier. Então, se um pensamento ruim vem até você, você pensa, e aí você não se sente culpada por pensar. Você fala, não, pera, não é bem assim mais. Já foi um dia, mas hoje não é mais. E aí você
Deixa esse pensamento tomar o seu espaço. Ele vai sumir. Não fique pensando e remoendo aquilo, porque senão você dá poder pra ele, ele vai ficar voltando o tempo todo. Deixa aí. Quando ele vier de novo, você faz a mesma movimentação. Normalmente, some, porque sua mente não sabe a diferença entre realidade e ilusão. Então, você pode simplesmente usar alguns truques para trabalhar com ela, né? Por isso que a gente fala sobre os pensamentos positivos. Não é fake it until you make it, não é isso, mas é algo interessante aí que você pode estar trabalhando, tá? Aí outra coisa que eu preciso que vocês entendam, quando a gente tá falando sobre os pensamentos que se repetem, que são os padrões, eles podem ser padrões em diversas formas. A gente tem os padrões familiares, né, ancestrais. Então, existem os padrões, na verdade são duas coisas diferentes, mas iguais. A nossa ancestralidade traz os padrões familiares do quais a gente teve contato. Mas os nossos pais tiveram suas próprias vidas, então eles tiveram a possibilidade de quebrar, às vezes, algum tipo de dogma que é ancestral e não ter passado pra gente. A gente não consegue dizer, a não ser que você tenha esse tipo de conversa com os seus pais, você não vai saber essa informação. Então, portanto, levando em consideração que nós temos esses dois que são o mesmo, mas são diferentes, a gente precisa conseguir entender o que é nosso, o que faz sentido pra gente e o que só tá vindo carregado. Então, existem os padrões familiares, você vai começar a perceber como seus pais tratavam o dinheiro, enfim, tudo que for um problema na sua vida, tudo que for um padrão de pensamento que vier o tempo todo e que começar a te deixar louco e drenado da cabeça, você vai começar a observar primeiramente como seus pais reagiam a isso. E aí vocês podem tentar trazer isso em meditações, né? Ou até mesmo conversas com outras gerações da sua família. E você precisa ver como tem aí a sua facilidade, mas meditações funcionam muito bem para entender se pode ser algo ancestral. Às vezes não é dos pais, é ancestral, é outra linhagem. Você está honrando energeticamente. Tá, isso tem muito a ver com constelação familiar, tem muito conteúdo aí que a gente pode trabalhar sobre, mas no momento eu quero que vocês entendam apenas isso. Só essa análise já é o suficiente para você fazer uma quebra, porque quando esse padrão tá vindo e você não entende por quê, mas não faz sentido para você, se você reconhece de onde ele vem, peraí, eu tô fazendo isso porque meus pais me ensinaram, nossa, nada a ver, não quero mais fazer isso. Eu juro para vocês que não é automático, mas com persistência você consegue moldar esse novo padrão de pensamento. Você consegue filtrar novamente o que você quer dentro da sua mente. Você não precisa ficar aprisionado a esses padrões aí. A gente também tem os sociais, comparativos, onde a gente se compara com outras pessoas. A gente também tem os amorosos, desilusões, coisas que pessoas que a gente amou falaram sobre a gente tomou como verdade. Porque quando a gente ama, a gente tende a acreditar naquilo que aquela pessoa tá falando. Às vezes, uma coisa que eu quero que você entenda é que esse pensamento que tá vindo aí, você não é o alecrim dourado que só você pensou nisso a vida inteira. Provavelmente não é um pensamento original, já te antecipando. Normalmente é uma repetição de padrões, mas o fato de você questionar que isso não está alinhado com a sua verdade, isso é o que te diferencia dos demais. É isso que faz com que você consiga sair dessa prisão mental e se libertar e voltar a ser somente você na sua maior essência. Debbie Ford costumava dizer que a sombra ela é qualquer padrão, pensamento, emoção que você queira esconder. Então, antes de mais nada, você precisa aceitar esses pensamentos como parte de você. E aí sim, depois que você aceitá-los, você consegue fazer aí essa transmutação para algo mais alinhado ao que você quer e acredita. Então, o que eu vou dar de presente aqui para vocês, com toda essa porrada de informação, é o silêncio. Esse é o meu presente para vocês. Mas como assim, Gabi? Bom, o silêncio aqui, ele vai ser o seu maior aliado. Eu sei que a gente cresceu escutando, provavelmente, que a nossa mente não deveria ficar parada, né? Que dá caos para coisas estranhas existirem, enfim, N outras crenças que fazem acreditar que a gente deveria estar em constante pensamento, em constante ideias e, nossa, insights e, nossa, evoluções e canalizações o tempo todo. E não é bem assim. A nossa mente precisa de pausa, precisa de filtração de tudo aquilo que a gente pensa já o tempo todo. Então, ela precisa de tempo para entender tudo isso. Então, o silêncio vai ser muito, muito, muito benéfico para vocês. Pausas conscientes, não precisa fazer o tempo todo, mas quando você perceber, para. Só para e olha pro nada e, tipo, se vier um pensamento, fala, agora não. E fica olhando pro nada, tá tudo bem. Olha pra uma parede, olha pra uma paisagem, não importa, tá? Pausas conscientes, respirações conscientes ajudam muito também. Colocar mantras, colocar vibrações, coisas que consigam fazer com que você fique
o mais silencioso possível, tá? O ideal é que não tenha nem os mantras, nem nada, seja só você com você na sua existência, mas os mantras estão aí pra auxiliar, porque às vezes o barulho externo é muito grande. É nesses momentos de silêncio que você vai permitir que a sua alma venha e passe a mensagem que ela quer passar pra você, que você não tá deixando, porque a sua mente tá tomando controle. Escrever também ajuda bastante, então se vocês quiserem escrever sem filtro, só deixar fluir também ajuda, porque às vezes o excesso de pensamento, você não consegue ter esse momento de silêncio. Por isso que a escrita auxilia tanto. No início, quando eu comecei minha jornada, eu escrevia cadernos de 10 matérias, tipo, em pouquíssimo tempo. Folha por folha por folha, escrita sem parar o tempo todo, porque eu precisava tirar da minha cabeça tudo aquilo. Então a escrita ajuda muito. Não gosto de escrever, Gabi. O que eu faço? Gravar áudio. Você não precisa postar, você não precisa fazer nada. Só grava um áudio. Fala sozinho, com o espelho, ou o que for. Ai, nossa, mas falar sozinho é coisa de gente louca. Meu amor, se você tá nesse vídeo, desculpa te contar uma coisa, mas... Bem-vindo ao lado bom da vida, ser louco. Tá bom? Então, eu quero colocar algumas frases, alguns mantras aqui pra gente poder tá utilizando, se a gente quiser, como encerramento, como uma forma de centração. Então, se vocês quiserem, pensem assim, hoje, por um breve momento. Ou você pode repetir comigo agora, mentalmente, em voz baixa, voz alta, gritar, cantar. Então, fica à vontade. Eu escolho não obedecer a todos os meus pensamentos hoje. Sério, isso aqui é poderoso. Presta atenção. Eu vou repetir. Eu escolho não obedecer a todos os meus pensamentos hoje. Você acha que você precisa estar atrás da sua mente, correspondendo e fazendo o que ela quer o tempo todo? Não. Então você coloca outro. Eu sou a presença por trás de todo pensamento e emoção. Eu me permito respirar, mesmo que eu não entenda exatamente o porquê, o que ou como as coisas estão acontecendo ao meu redor. Eu não sou os meus pensamentos. Eu sou o lar onde eles habitam. Eles não determinam quem eu sou e eles não me controlam mais. De nada. Eu sei, são frases lindas. Às vezes não vai fazer sentido aí dentro, tá? Por enquanto. Continua. Começa a intercalar esses mantras para algo que fique mais próximo possível da sua realidade. Quanto mais você falar isso pra você, mais você vai acreditar. Eu sei que parece loucura, mas funciona mesmo, tá bom? E obrigada por estar aqui. Obrigada por abrir seu coração pra mim e por permitir que isso flua até você da maneira que foi. É um prazer enorme estar sempre aqui. Com amor sempre. Gabi.